Isso. Amém? Segundo Crônicas, capítulo 20, meus amados. No nome de Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Os que estão acompanhando aqui na igreja, os que estão nos acompanhando pela internet. E hoje, domingo, nós estamos aqui numa campanha de oração e jejum, né, com a igreja. Nós estamos aqui no nosso terceiro domingo já, terceiro já, né? Nossa, o tempo passa voando. Estamos no terceiro domingo que nós estamos aqui em oração e jejum, né? E eu tenho certeza que Deus ele já está operando, já está derramando, né? A segunda campanha que nós estamos fazendo já nesses últimos 2 anos, e Deus operou grandemente na primeira, eu tenho certeza que Deus já está trabalhando nessa também, no nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Segundo Crônicas, capítulo 20. Pastor, que versículo nós vamos ler, pastor? Nós vamos ler, irmãos, do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim, segundo Crônicas, capítulo 20, verso 1 até o 4. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns dos da montanha de Seir, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem a quem? Buscarem o Senhor ou ao Senhor. Meus amados, vamos lá. Para quem não acompanhou ainda, não pegou essa pregação, porque nós já estamos há algum tempo falando desse texto, olha que coisa interessante. Eu vou situar vocês para que vocês possam compreender o que está acontecendo nesses dias. Josafá, ele era rei de Judá. Naquele tempo Israel estava dividido. Havia o reino do norte, que eram 10 tribos, e havia as outras tribos que formavam o reino do sul. E aí estava Judá e a capital Jerusalém, onde tem um templo até hoje, vocês conhecem, já ouviram falar, viram pelo menos por meio da mídia. Então, ali era o povo de Israel, mas havia uma divisão. O reino do norte, ele era um reino, né, as 10 tribos, era caracterizada por estar distante de Deus, por ser, embora fosse povo de Deus, mas era caracterizado por ser um povo apóstata, um povo que estava distante do Senhor, que não temia Deus como deveria, né? Eles não confiavam em Deus nas guerras. Quando estouravam guerras contra o reino do norte, Israel fazia aliança com povos que eles não deveriam se juntar para poder ajudar na guerra. Já Judá não. Judá já era um povo mais temente a Deus, né? E até porque o templo estava lá, os sacerdotes estavam lá, então eles tinham uma comunhão com Deus mais próxima, eles tinham um temor maior, um respeito maior pelas coisas de Deus. Tanto é verdade que muitos do norte vinham e desciam, e outros povos, desciam até Judá, até Jerusalém, para adorarem a Deus. Mais ou menos como acontece hoje, né? Você vê que muitas pessoas do mundo inteiro vão para Israel, né? Para visitar a Terra Santa, para ir lá ver o templo, para ver aquele lugar da adoração. Naquele tempo acontecia exatamente a mesma coisa. Então, o reino do norte e as pessoas desciam até Judá para adorar ao Senhor. E aí, irmãos, por ser um lugar de adoração, um lugar onde eles tinham mais preocupação em agradar ao Senhor, eles não se preocuparam em armar um exército muito forte, a ter um exército grande, a ter um exército muito armado, porque eles confiavam em Deus plenamente, que Deus ia dar paz e tranquilidade para eles. Então, o exército deles não era muito forte, já o do norte era. Mas, irmãos, acontece o seguinte, eles estavam em paz, vivendo em paz. Aí chega uma pessoa e diz assim: rei Josafá, eu quero te dar uma notícia, mas a notícia não é boa. O que está acontecendo? Olha, o pessoal de Moabe e os amonitas, e com eles alguns da montanha de Seir, se juntaram 3 nações, estão marchando contra Judá, e eles vêm com sangue nos olhos, porque eles querem destruir, varrer do mapa Judá. Eles querem destruir o templo, eles querem destruir tudo. E eles estão vindo decididos. E eles não estão muito longe, não. Eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então, rei Josafá, olha, nós, pelo que eu vi lá, pela força que eles estão vindo, nós seremos destruídos. Nós não temos capacidade para lidar com eles, com esses inimigos. A palavra do Senhor diz, irmãos, nós lemos aí que quando Josafá recebeu essa notícia, ele temeu. Ele ficou com medo, ele tremeu na base, porque ele sabia que o que estava vindo contra ele era maior do que ele, era maior do que as suas capacidades.
Então ele tremeu. Só, irmãos, que é interessante, que ao mesmo tempo que diz que ele temeu, tremeu na base, diz a palavra que ele teve uma atitude. Ele se pôs a buscar a quem? Ao Senhor. Irmão, Josafá, ele mostra para mim, para você, uma coisa que é inerente do ser humano, ou seja, está na nossa natureza, porém, existe uma outra coisa que somente homens de Deus e mulheres de Deus têm, que é o posicionamento em Deus. Olha só, para eu poder explicar melhor para você. Quando a notícia vem, a primeira coisa, ele teme. Ele fica com medo. Por quê? Porque sentir medo é do ser humano. O temor, o impacto de uma má notícia, de uma coisa que está surgindo, né, de um mal que está se levantando, é normal que a gente sinta medo. Você imagina que você mora lá na sua rua e de repente alguém chega para você, fulano, olha, está começando uma onda de assalto aqui na rua, viu? Ou assaltar a casa de fulano e Beltrano. O que você logo pensa? Meu Deus, estou em perigo com a minha família. Aí você já começa a se preocupar, né? O que eu vou fazer aqui? O que eu posso melhorar? Vou colocar uma cerca elétrica, vou aumentar o muro, vou fazer alguma coisa. O que eu vou câmera? Ou seja, aquilo traz um temor no seu coração que você começa a ver como é que você pode, né, dar um jeito daquilo não te atingir. Porque a notícia é de que está uma onda de assalto. E aqui eu estou dando um exemplo, tá, irmão? Só para você entender. Então, de repente, nós que somos pais, nos preocupamos com os nossos filhos, de repente alguém chega e diz assim, olha, fulano, lá na escola, lá tem gente lá dentro da escola vendendo droga, ou no portão da escola vendendo droga. Irmão, as suas pernas tremem, porque seus filhos estão estudando naquele lugar. E nós sabemos o quanto as drogas são destrutivas e você não quer que os seus filhos se envolvam com isso, mas o que fazer se no ambiente da escola estão fazendo esse tipo de coisa? Então, de certa maneira, você começa a ter um temor, né, e um tremer por aquela situação. E foi o que aconteceu com Josafá. A má notícia vem, ele treme, ele sente medo, ele fica apavorado. Só, irmão, que essa é a atitude de homens, natural, do ser humano. Só que agora, irmão, olha o que aconteceu. Ele temeu, mas ele se pôs a buscar a Deus. Irmão, aqui é um outro Josafá. Que Josafá? Josafá que tinha um compromisso com Deus e que sabia que Deus estava na vida dele. Meu querido, você precisa saber, você que está aqui nessa manhã, você é crente em Deus? Pastor, eu creio em Deus. Talvez você esteja passando momentos muito difíceis na sua vida, haja levantes na sua vida, ventos contrários, problemas, negativas. Pastor, eu tenho lutado, eu tenho batalhado, pastor, mas toda hora é um não. Pastor, quando eu penso que a porta vai se abrir para mim, é não. Pastor, eu vou lá e tento, a coisa não dá certo. Pastor, parece que tem um levante tão grande que eu não posso romper os limites, que eu não consigo, pastor, ir além, que eu não consigo, pastor, ter uma solução para isso aqui. Pastor, eu estou, né, começando a ter sentimentos, que o sentimento de Josafá era medo, mas talvez o seu sentimento seja de abatimento, de revolta, de indignação. Talvez outros sentimentos estão entrando no seu coração, talvez aquele sentimento de que você parece que é o patinho feio da história, né? Parece que você é um incapacitado, né? Alguém que não tem, né, condições para ter alguma coisa na sua vida ou vencer na vida em alguma coisa. Ou seja, os sentimentos começam a vir, assim como vieram para Josafá. Mas se você é crente em Deus, saiba, porque não sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus diz, aquele que está em você, aquele que habita em você, aquele que está com você, ele é maior do que aquele que no mundo está, aquele que peleja contra você. Portanto, se o inimigo tem levantado coisas na sua vida para te atrapalhar, para te prejudicar, para frustrar os teus sonhos, para desanimar, para derrotar você, saiba que aquele que está contigo é maior do que todas as coisas. É por isso que Davi, irmãos, que ele não tinha porte físico, e nem estatura para ser, né, um grande guerreiro, mas ele se tornou um grande guerreiro, porque ele dizia o seguinte, olha, é Deus quem adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para as batalhas. Ou seja, eu vou para a batalha e venço por causa do Deus que está na minha vida. Porque Davi sabia, irmão, que humanamente ele não poderia ser um grande soldado, um líder de exército, mas ele o foi. E ele o foi por causa daquele que estava nele, aquele que habitava nele. Portanto, irmãos, a fé em Deus, ela é primordial. A comunhão com Deus, a vida com Deus, a certeza do Deus na nossa vida é primordial porque nós estamos no mundo, irmãos. Em um mundo que conspira contra aquilo que é bom, contra aquilo que é justo, contra aquilo que é honesto, contra aquilo que é correto. Se nós pararmos para perceber, irmão, vamos meditar numa coisa aqui. Se nós observarmos o mundo que nós vivemos hoje, vocês já viram? Parece que o errado é certo e o certo é o quê?
Já viu isso? Não é assim que o mundo está hoje? Irmão, há uma conspiração. Quando você quer ser correto, justo, honesto, bom, tudo conspira contra você. Tudo se levanta contra você. Irmão, é porque o mundo jaz no maligno. Ou seja, esse mundo aqui, irmãos, ele é inflamado pela natureza do maligno. Egoísmo, avareza, todas essas coisas perversas, maldade, tudo que você puder imaginar, é o mundo. É o mundo. Irmãos, e nós, crentes em Deus, estamos nesse mundo. E quando você pega João capítulo 17, eu gosto muito desse texto porque é a oração de Jesus pelos discípulos. E é interessante que ele fala assim: Pai, guarda os discípulos, porque até agora eu guardei eles, mas guarda-os, ó Senhor. Porque eles estão no mundo, mas eles não são deste mundo. Jesus falou assim: discípulos, eu estou enviando vocês como cordeiro no meio de lobos. Vão tentar devorar vocês. Irmão, e se você olhar, quando você procura viver justo e honestamente, quando você procura fazer tudo corretamente, parece que o mundo quer devorar você, meu querido. Parece que as pessoas querem passar por cima de você com rolo compressor. Às vezes, até a sua simples alegria, para ele se torna uma ofensa. E às vezes, pelo fato de você estar feliz, estar em paz, irmãos, tem gente que se faz inimiga sua porque ela não consegue ter a felicidade, a paz e a alegria que você tem. Estão compreendendo isso aqui, meus amados? Meus amados, nós precisamos nos posicionar em Deus, como pessoas de Deus, como pessoas que têm Deus, como pessoas que sabem que há um Deus sobre a nossa vida. Porque, irmão, se Deus é por nós, vamos lá? Se Deus é por nós, isso é invenção de homens? Não, palavra de quem? De Deus. Portanto, se você estiver em aliança com o Senhor, se você estiver em aliança com Deus, compromissado com Deus, meu querido, pode ter certeza, há um Deus que está pelejando pela sua vida em nome de Jesus. Há um Deus que está nessa batalha com você. Irmãos, e eu vou falar uma coisa aqui, sem medo de errar. Até hoje eu não vi Deus perder uma batalha. Alguém aqui já viu? Quando você lê a Bíblia, Deus perdeu alguma batalha? Irmão, e depois dessa era da escrita da Bíblia para cá? Você já viu Deus perder alguma batalha? Não. Não, nunca vi Deus perder uma batalha. Irmão, portanto, sejamos pessoas que nesses dias em que muitos estão longe de Deus, do Evangelho, sejamos pessoas que nos aproximemos cada vez mais do Senhor. Sabe, a gente estava cantando hinos aqui dizendo: Senhor, eu quero beber do teu rio. Senhor, eu quero beber da tua fonte. Irmão, então vá à fonte. Vá para o rio de Deus. Vem para a presença de Deus, vem para a comunhão com Deus em nome de Jesus. Sabe, porque se a gente buscar essa fonte, se a gente estiver nesse rio, nós vamos ter essa água da vida em nós. E se temos a água da vida em nós, se temos esse Deus, irmãos... Olha o barulho, irmãos. Se estamos nesse rio de Deus e nessa água de Deus, o que vai fluir em nós e de nós é vida de Deus. Não somente para nós, mas para aqueles que estiverem à nossa volta. Porque, irmão, nós temos familiares, eu posso dizer de mim, talvez você também, nós temos familiares que ainda não conhecem o Evangelho, que ainda não provaram do amor de Deus, que precisam de salvação, que Deus também quer salvar. Irmãos, e é através de nós que essas águas vivas começam a fluir. Deus, ele nos enche da água da vida, nos dá a vida de Deus, e através de nós começa a fluir. E aí nós começamos então a derramar essas águas, meus queridos, sobre as pessoas que estão à nossa volta, sobre os nossos familiares, sobre a esposa, sobre o marido, sobre os filhos, sobre os nossos pais, irmãos, sobre os nossos amigos. E aí a gente começa a derramar essa água da vida, para que eles também possam provar dessa água viva em nome de Jesus. Estão compreendendo? Portanto, meus amados, se queremos, perante esse mundo mal, termos vitória, atravessarmos isso aqui de maneira vitoriosa, nós só podemos fazer isso através de Cristo Jesus. Cristo Jesus falou assim, irmãos, olha, no mundo tereis aflições. Irmão, Jesus nunca enganou ninguém, ele sempre disse que a vida é aflitiva. E por quê? Por causa daquilo que eu já disse para vocês. O mundo está carregado do maligno. Então a vida é aflitiva. A vida é aflitiva. Para você pôr o pão na sua mesa, você precisa trabalhar muito, sim ou não, irmãos? Você precisa ralar. E para trabalhar você precisa se preparar, você precisa ter uma formação, um curso, alguma coisa, ou um dom que Deus te deu e você usar esse dom. Irmão, e é com muita luta, com muita batalha. Então, essa é a aflição da vida.
Então você enfrenta as coisas. Aí, irmão, você, como eu disse para você, é um que tenta puxar o tapete, é um que tenta passar a perna, é outro que faz não sei o quê, é outro que fala não sei o quê. Irmão, todas essas coisas conspirando contra você. Mas olha o que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. O que é o bom ânimo? Disposição e fé. Aí Jesus fala assim, ó, eu venci o mundo. Sabe o que Jesus está dizendo? Se eu venci, você também pode vencer. Irmão, você pode sair dessa vida, ou seja, quando eu digo sair dessa vida, um dia, quando nós deixarmos esse tabernáculo do nosso corpo, nós podemos deixar um grande legado, meu querido, de resistência, de fé, de resiliência, uma história para os nossos filhos e netos contarem de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, cuja família só está de pé porque ele pagou um preço para poder lutar. Irmão, esse legado nós temos que deixar. Sabe, irmãos, hoje as pessoas não se preocupam com isso. Sabe, as pessoas vão deixando a vida rolar, as coisas acontecerem, sem o temor de Deus, sem buscar ao Senhor. E é por isso, irmãos, que muitas pessoas estão indo sem deixar saudade, que nem diz o ditado. Meus amados, é preciso deixar um legado. Os pais que aqui estão, que legado nós estamos deixando para os nossos filhos? Irmão, não basta você deixar um legado apenas de uma pessoa que foi trabalhadora esforçada. Você precisa deixar um legado, aqui quem é pai, de homem de Deus. Você que é mãe, um legado de uma mulher de Deus para os seus filhos, em nome de Jesus. Seus filhos precisam aprender o valor de Deus, das coisas de Deus. E isso, irmão, só acontece quando nós vivemos e demonstramos de fato e de verdade, meu querido, uma vida com Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos passar para os nossos filhos os valores cristãos, os valores divinos, meu querido, que são eles que norteiam a vida. E eu já contei aqui, irmãos, e aí eu quero aproveitar, vocês que estão aqui pela primeira vez, quem de repente está nos acompanhando hoje pela internet, olha que coisa interessante. Quando Deus criou todas as coisas e Ele formou o homem, e Ele junta o homem e a mulher e casa os dois, e para depois os dois terem filhos, esse era o plano de Deus, então Deus constitui a família. Irmãos, é interessante, quando você lê a Bíblia, você percebe, olha o que você percebe, que para tudo Deus tem um princípio. E quando nós falamos de princípios, são as regras, os porquês tem que ser de tal maneira e não de outra. Então esses são os princípios de Deus, os valores que Deus carrega. E aí, irmãos, você vê lá que Deus estabeleceu os princípios. O homem é o provedor da casa, o que trabalha, o que defende, o representante da família, o cabeça. E a mulher? A mulher é auxiliadora, ajudadora, aquela que vai estar do lado. Olha que interessante, irmão. O mundo hoje quer deturpar isso, né? O mundo coloca... A Bíblia é machista, por quê? Porque quer a mulher como... Irmão, Deus colocou a mulher aonde? Não foi aqui. Colocou do lado. Se você ouvir qualquer coisa diferente disso, é maligno. Porque Deus colocou a mulher ao lado do homem. Porque, irmão, Eclesiastes vai dizer para nós que bom é que sejam dois, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Se tiver frio, um esquenta o outro, os dois se esquentam. E quando os dois trabalham juntos, o que é trabalhar junto, irmão? Pastor, eu tenho que ir para a mesma firma. Não, meu querido. Bom, pastor, que eu já estava pensando que eu ia ter que trabalhar na firma do marido lá ou na firma da mulher. Não. O que é trabalhar juntos? Os dois terem o mesmo o quê? Propósito, objetivo de vida. Amém, meu querido? Irmão, tem um objetivo. Como vamos criar os nossos filhos? Irmão, o casal tem que ter entendimento nisso. Senão um fala A, o outro fala o quê? Aí a criança fica assim, ó. É A ou B? Aí fica perdido. O casal tem que trabalhar o quê? Juntos. Opa, como vamos criar os nossos filhos? Quais são os princípios que vão reger aqui a criação dos nossos filhos? Como vamos, irmão, ou seja, trabalhar juntos. Tudo que fizer, trabalhar juntos. Tudo na vida tem que ser dessa maneira. São princípios de quem, irmãos? De Deus. Irmão, olha que coisa interessante. Mas hoje é assim, na maioria dos casos? Como que é hoje? Irmão, eu vou usar uma expressão aqui. Por favor, os homens não se sintam ofendidos, não. Hoje, irmão, nós estamos uma geração de homens frouxos. Frouxos. O que é homem frouxo? Quem tem que resolver tudo? Quem? Ele joga nas costas da mulher. Pai, não sei o que. Fala com a tua mãe. Não sei o que. Mulher, você já viu isso aqui? Sabe o que é isso, irmão? Eu não estou falando isso aqui para ser engraçadinho no culto, não. Eu estou falando isso aqui para dizer para você, homem, que quando você não assume o seu papel de homem, de marido, de pai,
Você está subvertendo a ordem de quem? De Deus. Ó, domingo passado eu falei isso, vou repetir aqui, ó. Ó a ordem de Deus. Você está vendo que os dedos são diferentes de tamanho, sim ou não? Olha como Deus criou, irmãos. Homem, mulher e quem? Filhos. Está entendendo isso aqui? Por que o dedo maior, pastor, é o homem? Porque Deus deu ao homem a liderança, ser cabeça em tudo. E a mulher, do lado do homem. Por que ela é menor, pastor? Porque a Bíblia diz que a mulher é mais frágil. Irmão, e é ou não é? Fisicamente, irmãos, e eu vou falar uma coisa que as mulheres hoje não gostam de ouvir. Também emocionalmente. A mulher é mais emotiva. Ao homem foi dada uma capacidade de ser mais frio. É por isso que as pessoas... Nossa, como os homens são duros, frios, insensíveis. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Mulher, nunca diga isso do homem, porque nós somos assim, porque Deus nos criou assim. Nós somos um pouco mais frios, mais racionais. Não é, racional aqui, irmão, não tem nada a ver com inteligência. Racionais é no sentido de preto no branco. O que é e tem que ser duro. Você não pode ser... Deus deu isso ao homem. E o homem tem que ser assim, irmão. Você imagina, irmão, tá lá a mulher. O homem tem que ser aquele que vem aqui, mulher, vem aqui. Irmão, aqui dentro ele está arrasado, mas por fora ele está o quê? Porque ele precisa ser o sustentáculo de todo mundo, senão perde as estribeiras. Você imagina, a irmã tá lá, a mulher desesperada, e o marido, ai meu Deus, ai mulher. Irmão, pronto. Lascou tudo. Irmão, tudo que Deus faz tem um porquê. Tudo que Deus faz tem um porquê. O homem precisa ser homem, irmãos. Precisa ter fibra e garra. Precisa ser líder. Ele precisa ser, meu querido, ó, como Josué. Irmão, eu acho lindo isso aqui em Josué. Josué chegou e falou assim, olha, conquistamos a terra, cada um tem seu lugar. Eu não posso obrigar vocês a nada, mas vocês escolham que Deus vocês vão servir. Vocês querem servir os deuses dos amorreus, ídolos, outros deuses, vocês querem servir outros deuses? Problema de vocês, mas eu, olha, irmão, olha o homem, eu, aí aqui atrás está a mulher e os filhos. Ele fala assim, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Irmão, isso é macho, isso é homem. Amém, meu querido? Ele protege sua família, defende sua família, luta pela sua família. Isso é homem. Foi isso que Deus fez aqui. Ó. E a mulher, meu querido? Tem que estar do lado, auxiliar, irmão, honrar esse marido em nome de Jesus, assim como ele tem que amar e respeitar a mulher, né? Irmãos, ela tem que honrar esse marido. Irmão, tem que ser uma boa administradora do lar, sim ou não? Porque, irmão, até isso hoje o mundo mudou, sim ou não? Esse negócio que os crentes falam aí que Deus fez a mulher administradora do lar, que vergonha, isso é coisa, mulher... Irmão, veja, Deus nunca disse que a mulher não possa, Deus nunca proibiu a mulher de crescer, de ter entendimento, de estudar, de fazer... Deus nunca proibiu isso. Só que Deus atribuiu à mulher uma responsabilidade que ela também não pode faltar. Assim como o homem não pode faltar a responsabilidade que Deus deu, a mulher também não pode. Irmão, nessa sociedade que nós vivemos, o que acontece? As coisas estão de cabeça o quê? Para baixo. Irmãos, quem cria filhos hoje? Quem cria os nossos filhos hoje? Irmão, na maioria esmagadora dos lares, quem cria os filhos hoje? Pastor, é o pai e a mãe, é mesmo? Irmão, na maior parte do tempo, os nossos filhos estão com quem? Com os outros. Porque a mulher se viu obrigada a sair de casa para o quê? Trabalhar. E enquanto ela está trabalhando, os filhos estão em algum lugar. Escola, sai da escola, fica em casa sozinho, aí vai para a rua, vai com não sei quem, aí a avó, é o vô, é o tio, a tia, é não sei quem, ou seja, não somos nós que criamos os nossos filhos. E eu já falei aqui, irmão, não quero ser repetitivo, quem acompanha as pregações aqui sabe. Daqui a pouco, irmão, quando nós olhamos assim para o nosso filho, a gente olha aquele comportamento, a maneira de dizer, aí você fala assim, de onde que saiu? Não é possível que saiu de mim. Sabe por quê? Porque você não está formando, moldando o caráter do seu filho. Porque você está ocupado com outras coisas fora. Irmão, a mulher tem um papel importantíssimo. Que Deus deu e é tão importante, só que esse mundo desvaloriza isso.
E aí, irmãos, nossos filhos estão crescendo sem referência dos pais. Porque os pais não estão presentes cuidando desses seus filhos. Porque o homem precisa sair, ele é o provedor, ele tem que ralar mesmo, tem que trabalhar mesmo. Mas a mulher devia ser aquela, meu, que quer dar o suporte. De cuidar daquilo que o homem não pode cuidar enquanto ele está realizando o seu papel principal. E a mulher tinha que estar fazendo isso. Mas hoje em dia não é assim, meu querido. Irmão, o que aconteceu com esse princípio de Deus aqui? O que o mundo fez? Ó, agora olha o bonito, irmão. Olha como que é hoje. Falei isso aqui no domingo passado, lembra? Irmão, hoje quem manda na casa? A molecada, irmão. Deita e rola. São eles que escolhem a hora disso, a hora daquilo, onde vai fazer, o que vai fazer aqui, ó. Não, pastor, eu falo não. Quantos não você fala? Você fala não, daqui a pouco, tá bom, filho. Ó, é assim, viu? Os filhos vencem pelo cansaço. Irmãos, e nós deixamos. E a coisa hoje está de cabeça para baixo. A sociedade inverteu, meu querido, os princípios de Deus. E está assim, ó. A criançada manda em tudo. Aí chega aqui, irmão, tá a mulher. Ambos comandados pelo filho, mas a mulher está aqui. A mulher está pisando em quem? Em quem? Eu sou independente. Esse dia eu vi uma coisa. A mulher dizendo assim: eu não preciso de homem para ser mulher. Mas lógico que não. Você é mulher porque você é mulher, caramba. Mas sabe aquela coisa de colocar o homem lá, sabe, inválido, que não serve para nada? Irmão, e presta atenção, a nossa sociedade durante muito tempo, deixa eu falar uma coisa aqui, irmão, que é importante vocês entenderem. Às vezes nós criticamos coisas sem saber. Pastor, por que né, os pais, muitas vezes, você pode ver, irmão, é uma cultura. Esses dias atrás nós tivemos o Dia dos Pais, sim ou não? Irmãos, não é queixa não, irmão, eu não ligo para presente. Eu já falei para os meus filhos assim, que eles não precisam se preocupar com presente para mim, meu presente é a minha família. Eles são o meu presente, a dádiva que Deus me deu, acabou. Então, eu não ligo, se derem amém, se não der também, não muda nada. Mas, ó, presta atenção. Dia das Mães é um dos dias mais movimentados no comércio. Irmão, e normalmente o presente dado para as mães é melhor do que o presente dado para os pais. Irmão, não é birra não, isso aqui tem um negócio que é terrível. Tem algo terrível por trás disso. Colocou-se na cultura social de que a mulher é mais importante, a mãe é mais importante na vida dos filhos do que o pai. E aí, irmão, essa cultura se enraizou de tal maneira que aí se criou na condição dos filhos aquela cabeça, a mãe. Aí, irmão, é uma preocupação. Aí, irmão, dá um presente, aquela coisa toda. E pro pai? Quando dá, é uma lembrancinha. Irmão, até na escola do meu filho foi assim. Presente da mãe, presente dos pais, um negocinho lá assim. Irmão, dá até trabalho de você segurar. De tão pequeno. Se pudesse fazer menor, eles fariam. Ah, obrigado, filho. Irmão, e presta atenção nisso. Por que o homem, muitas vezes ele se torna alguém, e eu vou falar aqui, irmãos, aqui é uma opinião minha. Digo eu, não o Senhor, eu. Quando eu analiso, irmãos, a questão do homem, as pessoas reclamam, mas o homem é meio afastado, o homem é meio distante dos filhos, aquela coisa toda e tal. Então, tem que deixar, sabe por quê, irmão? Porque até na justiça, sempre é um equívoco muito grande. Sempre que tem um divórcio do casal, a preferência é deixar os filhos com quem? Com a mãe. Já viram isso? Aí sabe o que acontece, irmão? Você cria, não é proposital, mas você cria de maneira inconsciente no homem o quê? Bom, se um dia eu passar um problema e separar, eu não vou poder estar com os meus filhos, então eu não vou amar, ó, veja bem, eu não vou me envolver tanto, porque se um dia quebrar esse laço, eu não sofro tanto. Irmão, irmão, é quase que incondicional, não é proposital, mas é uma defesa da nossa consciência. Então a gente começa a tratar aquela coisa meio assim como não nos apegar tanto, por quê? Porque numa hora que perder, a justiça vai determinar que ela fique com os filhos. Aí hoje é bonitinho, irmão, tem um negócio guarda compartilhada, já viu? Irmão, guarda compartilhada, com quem que os filhos ficam? Continua com a mãe, não tem nada de diferença. O pai é o tio do rolê do final de semana.
Agora, irmão, sabe o que é engraçado? O casal se separa, se o cara não pagar a pensão, preso. Preso. Irmão, acho isso uma das maiores incongruências. Você tem que ter, lógico, o cara tem que pagar a pensão, você tem que fazer o cara pagar a pensão? Sim, sem dúvida. Aí você prende o cara e vai pagar a pensão como? Como? Estou entendendo isso, irmão? E aí, irmão, tem um detalhe. É raro. Eu já vi acontecer. Na minha vida até hoje, só vi 2 vezes. Você já viu mulher que vai embora, larga o marido com os filhos, pagar pensão? Presa? Já viu notícia na televisão? Mulher é presa por não pagar pensão para os filhos, já viu? Alguém já viu aqui, irmão? Sabe o que é isso, irmãos? É um mundo caminhando sem quem? Está tudo de cabeça o quê? Para baixo. Aí, irmão, você fala assim, pastor, o senhor está pregando isso, mas qual o propósito disso? Sabe por quê, irmão? Porque tem muita gente hoje dizendo assim, se Deus existisse, o mundo não estava desse jeito. Como é que pode Deus existir? Tem pai matando filho, filho matando pai. Como é que pode? Irmão, como é que pode? A partir do momento que o ser humano decidiu quebrar isso aqui, ó, e fazer isso aqui, irmão, o diabo entrou. Porque, irmão, o que não é de Deus, você pode ter certeza, é do maligno. É do maligno. E toda essa reviravolta social que nós estamos tendo, irmãos, é o maligno colocando o seu dedo ali dentro. Colocando o dedo para anular os princípios e os valores de Deus. Para que as pessoas, meu querido, vivam de acordo com a natureza desse mundo, com seus próprios impulsos e não pelos valores estabelecidos por Deus. Então, aí você pega a igreja afirmando isso aqui, ó. Aí você pega o mundo afirmando isso aqui. Isso aqui. E nós, irmãos, como cristãos, você que está aqui nessa manhã, se você se professa um cristão, você nunca pode aceitar isso aqui. Você tem que se manter aonde? Aqui, ó, princípios de Deus. Vou cuidar do meu casamento segundo os princípios de Deus. Ai, fulana, mas você parece Amélia, credo, você nem fica aqui. Vamos para o boteco sexta-feira. Não, eu tenho meu marido, minha esposa. Ai, credo! Você quer ir no bonde das frustradas? Quer? O marido é a mesma coisa. Ô, fulano, eu vou para casa, minha mulher está me esperando, vou jantar com os meus filhos, com a minha esposa. Na sua casa é a mulher que manda. Irmão, não tenha medo de falar não. Ela manda mesmo e eu obedeço. Porque você já corta a conversa, entendeu? E vai ficar com a sua família. Irmão, há tempo para todas as... Eu não estou dizendo, irmão, que você casou, tem sua família, acabou a amizade, acabou o lazer, acabou a diversão. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo, irmão, que muita gente está largando os princípios de Deus e deixando de observar o que Deus determinou, e eles estão destruindo coisas em sua vida, está destruindo casamento, está destruindo o lar, está destruindo a família. Por quê? Porque os princípios e valores de Deus foram colocados para fora. Foram colocados para fora. Hoje, irmãos, as pessoas não têm paciência, as famílias hoje... Irmão, eu sei que isso aqui é uma velha história já, apesar de ser nova, mas já é velha história, mas vamos lá, irmão. Responda para você. Vocês, irmãos, nas refeições, vocês estão à mesa como família comendo juntos? Quando vocês colocam a refeição na mesa de vocês, vocês oram e agradecem a Deus? Responda para você, não precisa se manifestar aí não, porque, tá bom? É para você. Irmão, porque se você não faz essas mínimas coisas, você começa a perceber então que as coisas de Deus estão sendo colocadas aonde? Para fora. E quando nós ensinamos nossas crianças, irmão, desde cedo, a agradecer pelo alimento, pelo dia, por aquela coisa, nós estamos colocando nele princípios de Deus, dizendo, tudo vem de Deus e tudo é para Deus. Estamos ensinando aos nossos filhos, nas coisas mínimas. Mas não, meu querido. Às vezes a família nem sequer faz mais as refeições juntos. Porque um está para cá, o outro está para lá, um está não sei para onde. Irmãos, e nós estamos questionando. Por que o inimigo está vindo? Por que o inimigo está entrando? Por que as coisas estão sendo destruídas? Por que as coisas estão sendo arruinadas? É porque nós não deixamos aquele que é todo-poderoso fazer parte do nosso dia a dia.
Irmão, lembrar de Deus só no domingo? Os religiosos fazem isso muito bem, melhor que você. Deus não é religião, irmãos. Sabe? Eu acho interessante isso porque a sociedade classifica o cristianismo como religião. Deu o nome de cristianismo e classifica como religião. Irmão, primeiro, põe uma coisa no seu coração. Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Jesus não veio aqui fundar religião. Jesus veio aqui comunicar algo de Deus para nós. Quem colocou o título de religião e cristianismo foram os homens. Jesus nunca disse, eu vim aqui para fundar o cristianismo. Nunca. Religião é coisa de homens. Jesus veio dizer para nós qual é o caminho que nos leva de volta para Deus. É isso que ele veio comunicar. E quando ele deu esse caminho, irmãos, ele não nos obriga, mas ele diz, eu vou dar um conselho para vocês. Tem a porta estreita, caminho apertado que conduz à salvação. Mas o mundo vai mostrar para vocês a porta larga e o caminho espaçoso. Ou seja, você faz o que você quiser, mas o final dele é morte. Separado eternamente de Deus. Eu não posso obrigar você a tomar decisão, você é que escolhe. Mas se eu puder te dar um conselho, olha o que Jesus está dizendo. Se esforce para entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado. O que é isso? Fazendo a vontade de quem? De Deus. Porque, irmão, para fazer a vontade de Deus, muitas vezes você vai ter que dizer não para esse mundo. As pessoas vão querer te puxar para o caminho espaçoso, né? Onde você faz o que tem vontade. E aí, irmão, por causa de Deus, você vai dizer, fulano, não. Fulano, eu vou por aqui. Fulano, vem aqui, você tá apertado financeiramente? Vem aqui. Tem um negócio aqui, mas não fala para ninguém, é por debaixo dos panos, viu? Eu estou ganhando dinheiro assim, viu? Ah, mas quem está fazendo? Não pode, isso aqui dá problema se... Mas, ó... O que você faz, irmão? Se você é um servo de Deus, você está no caminho apertado pela porta estreita, você diz o quê? Estou fora, fulano. Estou fora. Amém, meu querido? Agora, irmão, quem não tem princípio de Deus, valor de Deus, o que ele faz? Xileta de cabeça. Porque, irmão, uma das coisas que domina o mundo hoje é dinheiro e poder. Amém? Dinheiro e poder. Irmão, quando você é de Deus, olha o que Jesus falou. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e a Mamon, que são as riquezas. Irmão, e riqueza, entenda aqui, dinheiro, poder, status, tudo isso. Irmão, hoje as pessoas não fazem tudo por isso, por essas coisas, sim ou não? Dinheiro, status, fama, tudo. Até ridículo eles fazem para serem famosos. Você não precisa disso, irmão. Você não precisa disso. Ontem eu estava falando a gente estava conversando aqui em casa, uma das coisas que eu estava falando para o meu filho, a gente falando sobre escola, a gente falou para o Arthur, falei, filho, né, porque a gente mudou ele aqui para Itapecerica, né, ele veio para mais perto aqui, para o colégio dele aqui em Itapecerica. E aí, irmãos, eu falei assim, filhão, você está chegando lá, ó, é uma mudança de escola, você vai ver pessoas novas lá, essas coisas assim. Eu falei assim, mas lembra do que a gente já falou para você. E aí, irmão, dentro da conversa que a gente teve, eu falei dos desafios. Falei, ó, a sua geração está cheia desse negócio de desafio. Desafio disso, desafio daquilo outro, você está vendo que tem gente da sua idade perdendo vida. Juventude e adolescência morrendo. Eu falei, não entre nisso. Você já sabe como funciona. Então, assim, irmão, graças a Deus, até hoje nós nunca tivemos problemas com isso, graças a Deus. Mas, irmãos, só que você está vendo um mundo que às vezes por uns likes, por alguma coisa na internet, eles estão fazendo coisa absurda, inclusive perdendo a própria vida. Irmãos, e se a gente não educar os nossos filhos, não orientar, não abrir a mente deles, os nossos filhos podem ser mais um que vão entrar nas estatísticas. E tudo por quê? Porque nós não acompanhamos. E tudo por quê? Porque nós não ensinamos. E tudo por quê? Porque nós não ficamos marcando em cima. Então, meus amados, a gente vê que a sociedade hoje, o mundo hoje, ele está encharcado do maligno. As coisas terríveis, as pessoas estão fazendo de tudo. Por um like, por uma fama, por riqueza. Irmão, ou seja, essa conspiração do mundo está lutando contra tudo que é de Deus. Mas se você que está aqui nessa manhã, você que nos acompanha pela internet, pastor, eu quero viver em paz, eu quero, pastor, ter um caminho exitoso. Irmãos, siga os princípios de Deus em nome de Jesus. Porque Deus, ele não falha. Se ele criou uma coisa de um jeito, irmão, você pode ter certeza, ele sendo Deus, ele sabe o porquê que tem que ser daquele jeito. Ele sabe o porquê tem que ser daquela forma. Então, irmãos, com Deus, eu acho interessante isso, né? Quando Deus chama Abraão, Deus fala assim, Abraão,
Anda na minha presença que eu vou fazer você pai de uma multidão de nações. Eu quero que você saia da sua parentela, da casa dos seus pais, do meio da sua parentela, e você vai para a terra que eu lhe mostrarei. Sabe o que é interessante? O texto diz assim, que assim partiu Abraão como Deus tinha mandado. Sabe o que é engraçado, irmão? O Abraão servia a Deus por uma coisa chamada obediência. Sabe o que ele aprendeu? Eu não vou questionar quem? Deus. Se ele está falando que é assim, é porque tem que ser assim, e eu posso não entender agora, mas Deus sabe o porquê. Amém, meus amados? Então, Abraão aprendeu a obedecer. E é por isso, irmãos, que Abraão teve um caminho exitoso. E você pode ver que na história de Abraão, quando a Sara, né, passam a questionar, você vê que eles dão pernada na vida. É aí que eles erram. Pode ler no texto deles, é engraçado, né? A Sara chega assim, Abraão, eu estava pensando aqui, eu também... Deus falou que eu ia ter filho, mas eu sou estéril, Abraão. Abraão, sabe que Deus não quer que você tenha filha com a nossa empregada, depois a gente pega o filho e adota como filho da promessa? Irmão, olha os questionamentos, questionar as coisas de Deus. Porque ela começa a olhar para a circunstância, que ela era estéril, o Abraão era velho. Ou seja, começa a olhar para o natural. E aí começa a questionar Deus. Como é que Deus pode fazer se eu sou estéril? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. E aqui nós estamos falando da questão da esterilidade da Sara. Mas é qualquer coisa na vida. Você imagina, irmão, que de repente você tem um sonho, sei lá, puxa vida. Esse aqui é um exemplo, tá? Ah, puxa vida, o que eu gostaria, ou você que já é mais um jovem aqui, já um adolescente, já está indo para a faculdade, alguma coisa assim. Puxa, quem me der... Já pensou? Eu gostaria muito de estudar fora do país, por exemplo. Fazer uma faculdade lá fora. Irmão, só que quando você olha para você, para a sua condição, o que você fala? Impossível. Pelas suas condições, pelo que você tem, você fala é impossível. Mas deixa eu falar uma coisa para você, irmão. A palavra do Senhor diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais ele fará. Deleita-te também no Senhor e ele concederá o desejo do teu coração. Você tem sonhos que parecem impossíveis para você? Tem realizações que parecem impossíveis para você? Se lance em Deus. Abrace Deus. Porque Deus é um Deus de impossíveis. Talvez na sua cabeça você fica questionando aí. Mas aí você começa a fazer cálculo segundo a sua força. Mas para acontecer isso eu preciso fazer não sei o quê. Eu não vou ter condição. Irmão, ei. Faça a sua parte e quando chegar ao seu limite, Deus entra em ação e ele completa a medida. Amém, meus amados? Estão entendendo isso aqui? É assim que Deus trabalha. Pastor, mas isso é bíblico? É bíblico? Olha o Golias de pé. Quase 3 metros de altura. Ninguém queria derrubar aquele gigante, porque todo mundo achava que era impossível aquele guerreiro de quase 3 metros de altura, com uma espada enorme que daquele alcança lá o fundo da igreja lá. Todo mundo achando que era impossível. O Davi falou, não, esse gigante vai cair. Cadê o rei? O rei está trancado no palácio com medo. E vocês, exército? Não, eu não vou enfrentar ninguém. Ninguém queria enfrentar, nem os irmãos de Davi. Eu vou lá, deixa eu falar com o rei. Ô rei, eu vim aqui dizer, não se atemorize o coração de ninguém por causa desse gigante aí não, porque o teu servo aqui vai lá lutar contra ele. Irmão, olha que coisa, o Saul, que era rei, olhou para ele assim, tipo assim, de cima para baixo, assim, você... Porque Saul, irmão, você pode ver que o Saul ele era grande e forte. O texto bíblico mostra para nós em Samuel. Ele tinha... Irmão, Saul impressionava só pela presença. E ele está trancado no palácio com medo. O Davizinho, irmão, eu vou lá lutar contra ele. O Saul olha assim para ele, rapaz, vai para casa, vai ficar com teu pai, com a tua mãe. Isso aqui é coisa para homem. Você vê que nem os valentes de Israel estão enfrentando. Rei, o senhor está enganado. Quando eu apacentava as ovelhas do meu pai, vinha um leão, um urso, querer devorar o gado, eu ia, dava em cima deles, corria atrás com pau, com pedra, eles corriam, matavam, arrancavam, eu deitava e rolava porque Deus me dava graça. Então, esse gigante é a mesma coisa. Quem ele pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Irmão, o que Davi está dizendo? Há um Deus conosco, há um Deus na minha vida, e para esse Deus não há nada impossível, e se eu crer nele, ele vai fazer, eu vou confiar nele, ele vai fazer o mais. Irmão, o Davi vai. Eu estou resumindo a história, tá? O Davi vai para encarar o gigante.
Porque todo mundo viu que Davi estava decidido. Irmão, você está decidido mudar a tua vida, a tua história? Você está decidido viver um sonho teu? Irmão, se você ficar assim, se Davi ficasse assim, vou ou não vou enfrentar o gigante? Acho que eu não vou. Acho que eu vou. Acho que eu não vou. Irmão, 10 anos depois, acho que eu vou. Acho que eu não vou. Irmão, Davi, 60 anos depois, eu vou? Eu não vou. O que aconteceu, irmão? A vida o quê? Passou sem você tomar uma decisão. Irmão, você tem que estar decidido. Amém, meus amados? É a primeira coisa. O que você quer viver? O que você quer fazer? É isso. Então, a primeira coisa é a decisão. E aí o Davi fala, eu vou enfrentar. E ele vai lá, irmão, quando ele toma a decisão, Deus falou, agora eu vou ser com ele. Aí, irmão, ele pega a funda dele, você sabe que a funda parece um estilingue, vamos lá, para quem não sabe disso. Irmão, a funda parece um estilingue, só que sem aquela trave assim, tá? E aí você prende uma correia aqui na mão, amarra aqui, aí tem um cabo assim, e com a outra você segura aqui, ela fica pendurada assim, parece uma balança de criança, né? Assim, você põe a pedra aqui, e aí você junta aqui, roda, e aí quando você faz assim, você solta que você está segurando, a outra está presa aqui, ela vai, abre e a pedra vai embora. É tipo um estilingue. Amém? Irmão, o Davi pega a funda dele, pega as pedras e vai lá. Irmãos, quando ele está decidido, aí ele vai e lança. Irmão, já falei aqui e vou repetir. Davi não tinha força para dar uma pedrada e derrubar um homem daquela altura, só pela força dele. Outra coisa, irmãos, na primeira você acertar no meio da testa do gigante, que pontaria, hein, irmão? Vai ser bom assim lá na ó. Irmão, eu tenho certeza que Davi humanamente não teria condições de acertar de primeira e ter a força necessária para a pedra entrar, quebrar o crânio e entrar. Sabe o que eu vejo aí? Uma parceria. O Deus que eu creio está comigo. E quando eu der o passo, ele será comigo. Irmão, Davi foi, Deus com ele, ele lança a pedra. Eu tenho certeza que a hora que a pedra está no ar, Deus faz assim com a mão dele, com o poder dele. E dá a força e o poder e a potência que a pedra não tinha na mão de Davi. E o gigante cai, meu querido. Como uma balaça, como se fosse um balaço atravessando o crânio dele, meu querido. Ele cai duro. E naquele dia, irmãos, Deus deu vitória a Israel, porque alguém decidiu não questionar, mas acreditar no poder de quem? De Deus. Irmão, se você ficar duvidando do que Deus possa fazer na sua situação, a situação vai te engolir. Mas se você acreditou do seu coração que o Deus que está contigo pode, mais do que nós pedimos ou pensamos, mais do que você possa imaginar, esse Deus ele vai fazer em nome de Jesus. Porque voltando no texto aqui, irmão, Josafá, por que ele se pôs a buscar o Senhor? Porque, irmão, humanamente a batalha já estava o quê? Irmão, você está achando que a sua batalha já está perdida? Pastor, eu estou. Deixa eu te falar uma coisa. Num primeiro momento, a notícia era, e a batalha já estava perdida para Josafá. Mas ele se põe a buscar a Deus. E por que ele se pôs a buscar a Deus? Irmãos, jejuando, se consagrando, buscando ao Senhor, diz a palavra que Deus foi com ele. A gente já conhece esse texto segundo Crônicas, que ele teve uma grande vitória, sem levantar uma espada, apenas com adoração e fidelidade a Deus. Irmão, e Deus deu vitória. Deus deu vitória, porque ele se pôs a buscar a Deus. Irmão, que lugar Deus tem ocupado na sua vida? Que lugar as coisas de Deus têm ocupado na sua vida? Ai, pastor, eu tenho reservado lá para ir lá um caixotinho lá no meu porão. Ah, pastor, Deus é aquela coisa. Pastor, quando der, aí eu vou para a casa de Deus buscar Deus. Irmão, Deus não aceita segundo lugar. De segundo lugar para cima, ele não aceita. Ou você põe ele em primeiro lugar, ou ele não está contigo. Eu vou repetir isso aqui, irmão, porque isso aqui é muito importante. Ou você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, ou ele não estará em lugar nenhum da sua vida. Se tem coisas para você mais importantes do que Deus, na sua vida, Deus não está na sua vida. Olha, irmão, eu não estou inventando. Olha o que Jesus falou. Jesus falou assim, olha, isso aqui foi na passagem, irmãos, eu já estou terminando a mensagem, tá? Isso aqui foi na passagem quando aquele jovem muito rico
chegou para Jesus e falou assim, Jesus, o que é necessário para que eu alcance a vida eterna? Jesus falou assim, ó, você sabe os mandamentos? Sei, não matarás, não farás. Pois é, ó, que legal que você sabe os mandamentos, jovem. Aí Jesus fala assim para ele, ó, mas te falta uma coisa. Falou para o jovem rico. Aí o jovem rico falou, o que está me faltando, Senhor Jesus? Ele falou assim, ó, vai, vende tudo que você tem, reparte aos pobres e depois vem me seguir. Irmão, o jovem deu um passo para trás, começou a pensar o quê? Abrir mão das minhas riquezas? Do meu conforto? Da minha cama king size? Do meu ar-condicionado? Do meu carro do ano? Irmão, ele dá as costas para Jesus e vai o quê? Vai embora. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Pastor, mas também Jesus está louco, hein, pastor? Ele tinha que ser pobre, ficar pobre, pastor. Irmão, não. Nunca se esqueça, irmão, que tem coisa que Deus faz para testar o quê? Não foi isso que ele fez com Abraão? Vou ver onde está o coração de Abraão. Vou ver quem Abraão ama mais. Abraão, me oferece teu filho em sacrifício. Deus queria matar o Isaac? Não. Ele queria ver, irmão, se Abraão amava mais a Deus ou ao filho. Quem estava em primeiro lugar para Abraão? A mesma coisa com o jovem rico. Jovem rico, as riquezas ou a vontade de Deus que está em primeiro lugar na sua vida? Irmão, para ele, para o jovem rico, era o quê? As riquezas. Por isso que ele não foi seguir Jesus. Aí, irmão, na sequência, Jesus fala assim para os discípulos, né? O que Jesus falou assim, ó, por isso é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar onde? No reino dos céus. Irmão, pastor, mas como assim passar o camelo no fundo da agulha? Irmão, a agulha não é essa agulha de costura, não. A agulha, meu querido, é onde ia se fazer o confinamento do gado, separar as ovelhas para a aprisco para você poder tosar, e aí você selecionava elas e elas passavam no corredor, e tinha um negócio assim, irmão, que a ovelha passava, tem até uma armadilha para peixe que é assim, tá? Que você faz assim, ela, né, quando você força, ela abre assim, só que ela fecha de volta, você não consegue voltar. Irmão, aí a agulha é isso. Aí a ovelha passa, vai para lá para ela ser tosada, porque quando ela vê lá, ela quer voltar. Aí ela não tem como voltar. E aí essa é a agulha. Só que ela é feita para tamanho de ovelha. Aí Jesus falou, é mais fácil passar o quê? Um camelo por ali do que um rico entrar no reino dos céus. Irmão, e olha que coisa interessante. Aí os discípulos falaram assim, Jesus, mas e nós que deixamos tudo para te seguir? Aí Jesus fala assim, ó, não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, casa, tudo, por amor de mim, e não haja de receber muito mais na vida, nessa vida e na vida vindoura. Jesus fala, irmão, que quando você põe Deus em primeiro lugar, Deus te abençoa tanto aqui nesse tempo, foi Jesus que disse, nesta vida e na vida vindoura. Olha o que ele diz, nesta vida, essa época aqui que nós estamos vivendo, e também na vida vindoura, a vida eterna. Amém, meu querido? Portanto, irmão, seja uma pessoa aliada com Deus em nome de Jesus. Homens e mulheres que aqui estão, jovens que aqui estão. Sabe, olha, juventude, olha o que está acontecendo com a geração de vocês. Olha o que está acontecendo. Tem hora, irmão, que eu vou aí no... Pronto, começou. Mas é uma história que eu vou nos lugares, vou no mercado, alguma coisa, e às vezes você está ali, irmão, aí você vê, às vezes, essa geração conversando, você fala assim, meu Deus, que vazio. Que vazio. Irmão, você não percebe um propósito, nada lógico. Umas coisas vazias. Irmão, por favor, não estou dizendo que tudo que eles falam também não presta, não é isso não. Mas estou dizendo assim, você percebe que estão perdidos, desorientados, vivendo para o vento. Sabe, vivendo para o vazio. Então, jovens que aqui estão e quem me ouve pela internet, Deus tem um caminho maravilhoso para você, jovem. A palavra do Senhor diz assim, ó, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem aqueles dias dos quais você venha dizer, não tive neles contentamento. Porque, ó, a idade que eu estou, que seus pais, que seus avós estão, daqui a pouco chega para você. E o que você terá feito da sua vida? Você terá repetido o fracasso de tantos da sua geração? Ou você terá sido aquele que vai deixar um legado, uma história de alguém que veio e venceu nessa vida em nome de Jesus? Que viveu em Deus e para Deus e foi uma grande bênção em nome do Senhor. A escolha é sua. A escolha é sua. Mas nós precisamos nos aliar com Deus em nome de Jesus. Casais, busquem a Deus juntos em nome de Jesus. Pais, criem os seus filhos de acordo com as disciplinas do Senhor em nome de Jesus, com os princípios de Deus. No seu trabalho, seja você empregado, seja você um empresário, cuide dos seus negócios, do seu trabalho, segundo os princípios de Deus. A Bíblia diz que o empregado tem que servir o patrão como se estivesse servindo a quem? A Deus.
O patrão, irmãos, tem que ser um bom patrão e não ficar ameaçando os funcionários, sabe, oprimindo, sobrecarregando. Não. Agindo honestamente, decentemente. Irmão, tudo tem princípios de Deus, sabe? Mas não. Hoje o mundo, irmãos, inverteu toda a ordem e não busca o Senhor. E por isso esse mundo está cada dia pior. Famílias destruídas, casamentos destruídos, uma geração destruída. Irmão, falências, quebradeiras, tudo porque está faltando os princípios de Deus. Toda vez que Deus é colocado para fora, irmãos, o inimigo ele entra. E eu espero de todo o meu coração que vocês aqui na igreja, aqueles que nos acompanham pela internet, tenham ouvido essa palavra hoje. Josafá, ele sentiu medo, mas ele se pôs a buscar a Deus. E porque ele buscou a Deus, Deus foi com ele e mudou a história dele. Deus quer mudar a tua vida, a tua história. Deus quer te dar vitória naquilo que parece perdido. Parece que você já perdeu. Parece que não tem saída para você. Deus quer te dar vitória porque Ele quer ser glorificado na sua vida. Ele quer que as pessoas olhem para você e falem, fulano, como que você conseguiu? Foi a mão de Deus. E a pessoa vai dizer, glória a Deus. Irmão, Deus quer ser glorificado na nossa vida. Para eu poder encerrar aqui, ó, só lembrando uma coisa, o apóstolo Pedro, na carta dele, irmão, ele fala assim, ó, vós sois a nação santa, a geração eleita, povo adquirido pelo Senhor, para que em vocês Ele mostre as riquezas da glória eterna. Irmão, sabe por que Deus quer trabalhar na sua vida aqui, nesse mundo? Porque Ele quer mostrar os tesouros escondidos dos céus ao mundo através de você. Ele quer te abençoar para que o mundo saiba o que Deus tem para eles. Então, se você se aliar a Deus, Deus vai te honrar de tal maneira que você vai ser uma carta viva de Cristo Jesus. E as pessoas vão conhecer Deus através de você. Portanto, irmão, abre o teu coração para Deus, abre a tua vida para o Senhor, sabe? Se agarre a Deus, e Deus ele vai te honrar em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga assim seja. Compreenderam isso nessa manhã? Amém? Irmão, deixa eu fazer uma oração com vocês aqui, para orar também pelos que estão acompanhando o vídeo pela internet, para que todos fiquem na bênção do Senhor em nome de Jesus. Pai querido, Pai celestial, a Ti seja a honra, a glória e o louvor pelo século dos séculos. O Senhor é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, meu Pai. O Senhor é um Deus que tem todo o poder em suas mãos, meu Pai. E não há nada e ninguém que te possa resistir. Nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, alturas, nem anjos, nem principados. Nada pode resistir ao seu poder, Pai. E hoje, Senhor, nós vimos que Josafá, o rei de Judá, ele entendeu, meu Pai, que se ele permanecesse aliançado com o Senhor, confiante em Ti, na Sua palavra, e mantivesse, meu Pai, a comunhão contigo, o Senhor daria vitória naquela situação que parecia perdida, Pai. Hoje, meu Deus, há muitas pessoas que estão com situações dadas como perdidas. Meu Deus, como situações que não tem mais solução, não tem mais jeito. É um casamento que parece que de fato chegou ao fim. São filhos que parece que se perderam de fato e de verdade, não há retorno no caminho deles. Meu Deus, são pessoas que entraram numa quebradeira e numa falência que parece que não tem mais como se levantar, se recuperar. São pessoas, meu Pai, que adoeceram de uma doença, de uma enfermidade que parece não ter cura. Meu Deus, pessoas que entraram numa situação, meu Pai, tão delicada, se envolveram com quem não presta, com quem não deveriam, e talvez hoje ela está dizendo, não tem mais como eu sair disso. Numa vida de criminalidade, numa vida terrível, e a pessoa acha que não pode mais sair. Meu Deus, mas o Senhor é um Deus de impossíveis. O Senhor é um Deus que faz mais do que nós pedimos ou pensamos. Meu Deus, e eu oro aqui nessa manhã, onde estamos em oração e jejum, para que castas espirituais, meu Pai, sejam quebradas, essas castas do maligno sejam quebradas, meu Pai. E aquilo que o inimigo tem retido, aquilo que o inimigo tem provocado, ele tem levantado, Pai. Meu Deus, que caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, porque eu creio no Deus que cura os enfermos e os doentes, Pai. E eu digo que essa doença, meu Pai, ainda que a medicina diga que não tem cura, em nome de Jesus, Pai, que essa pessoa receba a cura agora, desde o alto da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, esta pessoa, Senhor, que o casamento foi abalado de tal maneira, Pai, que o casal já está tratando, Senhor, do divórcio, da separação. Deus, em nome de Jesus, lança luz na mente, no coração desse marido, dessa esposa, meu Deus, para que eles reconsiderem, Senhor, possam dialogar.
E que esse espírito do diabo, meu Pai, que fez com que os dois se perdessem ao longo da caminhada de casado, meu Deus, que caia por terra em nome de Jesus. Senhor, que esse espírito maligno de separação, de divórcio, Pai, que quer destruir esse casal, caia por terra este mal em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que essa aliança seja restaurada, que esse casal seja curado, meu Pai. E que eles possam viver, meu Pai, ainda melhor do que eles já viveram em nome de Jesus. Meu Deus, nós oramos pelos nossos filhos, Pai. Sim, Senhor, na nossa descendência, que é herança bendita do Senhor, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, olha para esse filho, para essa filha que tem adotado um comportamento completamente estranho, aos avessos daquilo que os pais educaram e ensinaram, meu Pai. Senhor, talvez motivado pela influência desse mundo, que o maligno tem operado nessa geração, trazido rebeldia, trazido, meu Pai, muitas vezes, Senhor, uma irreverência, Senhor, que parece algo legal, mas que na verdade, meu Pai, tem feito essa geração sofrer e padecer, Pai. Senhor, toma os nossos filhos em suas mãos. Quebra, meu Pai, toda influência maligna e satânica, Pai. Tudo aquilo que vem pelas mídias, ó Senhor. Através, Senhor, das redes sociais, através, meu Pai, ó Senhor, desses apps que tem hoje em dia, meu Pai, aonde muitas vezes expõe e leva a criança, o adolescente, meu Pai, a uma prática, Senhor, completamente equivocada, Senhor, deturpada e sem, meu Pai, os teus princípios. Livra essa geração, liberta, meu Pai, em nome do Senhor. E ajude os pais a estarem mais vigilantes e prudentes, meu Pai, no tocante àquilo que eles liberam para os seus filhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, salva as famílias, meu Pai. Porque o Senhor criou a família como uma bênção, meu Pai, como uma dádiva. Mas hoje a família tem sido atacada, Senhor, por esse mundo, por essa sociedade corrompida. Os valores, os princípios de Deus têm sido, meu Deus, a cada dia, Senhor, macetado, esmigalhado pela mídia, Senhor, meu Deus, pela imprensa. Senhor, parece que essas verdades de Deus perderam espaço, meu Pai, e já não são mais válidas. Mas, meu Pai, nós sabemos, Senhor. Nós sabemos que todas as vezes que o homem se afasta de Deus, que todas as vezes que o mundo, Senhor, a sociedade se afasta dos valores de Deus, ela sofre, ela padece, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, olha para cada lar e família, Pai. Olha para cada vida que está, Senhor, nesse momento, Senhor, participando dessa atmosfera, na sua presença aqui, meu Deus, de unção e graça. Cura os enfermos, Pai. Liberta os cativos e oprimidos, Senhor. Meu Deus, abre as portas diante desses, meu Pai, que estão buscando e lutando por uma oportunidade. Como nós falamos hoje aqui, meu Pai, nesse culto. Tem gente que tem sonhos, mas quando ela olha para as suas condições, ela logo é tomada pela impossibilidade, ela logo desanima, ela logo desiste, ela não persevera, ela não dá os passos que tem que dar. Meu Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa hoje, Pai, ela tenha ouvido essa palavra. E que ela saiba, Pai, que aquilo que é impossível para ela, não é impossível para Deus, Pai. E que se ela se unir ao Senhor, se ela se entregar ao Senhor de coração, confiar em Ti, o mais o Senhor fará, meu Pai. O Senhor quebrará as portas de bronze e os ferrolhos de ferro, Pai. O Senhor abrirá as portas e os caminhos diante dessa pessoa, porque o Senhor quer mostrar-se grandioso na vida dele, na vida dela, meu Pai. Então, em nome de Jesus, que essa pessoa confie esses sonhos, esses anseios nas Tuas mãos, Pai. Porque certamente, Pai, o Senhor honrará a fé dessa pessoa. Porque está escrito, Pai, que quando nós confiamos os nossos projetos ao Senhor, o Senhor, meu Pai, faz com que eles sejam plenamente executados, meu Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos os nossos sonhos e anseios em Suas mãos, meu Pai. Há impossíveis diante de nós, mas o Deus dos impossíveis está conosco em nome do Senhor Jesus. E eu creio, Pai, no testemunho que esse irmão, que essa irmã vai contar, de que foi curado, de que foi liberto, de que foi, meu Pai, abençoado e prosperou em seu caminho, Pai, porque o Senhor estava com ele e com ela. Que essa família foi restaurada graças ao poder do Senhor, meu Pai, que iluminou toda a casa em nome de Jesus. Meu Pai, eu abençoo esse povo, eu abençoo, meu Pai, essas famílias, eu abençoo essas vidas, Pai, em Teu santo nome. E eu declaro que toda a força do diabo já caiu por terra em nome do Senhor Jesus. Porque maior é aquele que está conosco, é aquele que peleja por nós. Para a glória do Pai, para a glória do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Amém, igreja? Glória a Jesus.
Deixa eu me despedir do pessoal que acompanha pela internet, eu já continuo aqui com vocês em nome do Senhor, tá bom? Vocês que estão nos acompanhando pela internet, lembre-se aquele recado que eu sempre dou ao final do culto, tá bom? Se você não vai a igreja nenhuma ainda, procure uma igreja perto aí de você, que prega o Evangelho de Cristo e vai conhecer Deus, vai se entregar ao amor de Deus, para que Deus complete a boa obra que Ele vai começar aí na sua vida, que está começando hoje, na verdade, na sua vida, tá bom? Se você está mais já familiarizado com o Evangelho, permaneçam firmes, não deixe o Senhor Jesus por nada nesse mundo, tá bom? A linha de chegada está logo ali, Jesus está às portas e a gente precisa cruzar essa linha de chegada para entrarmos na eternidade com Ele, tá bom? Um forte abraço para vocês, que Deus abençoe você e sua família.